Esta conferência será gravada agora. Com o quórum constituído, eu passo a palavra à coordenação de plenário para os seus trabalhos de praxe. A ata da terceira sessão ordinária da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 8 dias do mês de fevereiro do ano de 2022, foi realizada a sessão ordinária da primeira Câmara desta Corte de Contas, na forma online por videoconferência, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, onde reunidos os senhores conselheiros, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo doutor procurador Enio Andrade Pimenta. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Na hora do expediente, o excelentíssimo senhor presidente estendeu os votos de feliz aniversário à colega de trabalho, Eliane Rosa Silva, ao tempo que registrou a presença na sessão do senhor conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, informando da modificação que anualmente ocorre rodízio dos conselheiros substitutos e que a partir de hoje irá ingressar nesta Câmara. Facultada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, passou-se para a ordem do dia. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque. TC 11.904/2018, TC 1617/2019, entre outros relacionados a aposentadorias e aplicação de multa. Aprovados acórdãos número 30 a 52. Relator conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. TC 12.178/2016, uma denúncia de representação retirada de pauta. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. TC 3328/2019, TC 8124/2019, entre outros relacionados a aposentadorias. Aprovados acórdãos números 53 a 58. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. TC 684/2019, TC 15143/2018, entre outros relacionados a aposentadorias. Aprovados acórdãos números 59 a 107. Não havendo mais processos a relatar, o excelentíssimo senhor presidente passou para a hora das explicações pessoais, solicitando ao senhor conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu a confirmação de sua substituição à vaga aberta de conselheiro, sendo confirmada pelo mesmo que a substituição da referida vaga se encontra na segunda Câmara. Continuou facultada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus encerrou a sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. Em discussão e votação, como votaria o conselheiro Alberto Pires? De acordo, senhor presidente. Como votaria a conselheira Ana Raquel? Senhor presidente, considerando que eu não estava presente na sessão, eu deixo de votar aí na aprovação da ata. Eu também estou de acordo. Aprovada a ata da sessão anterior. Sendo assim, excelência, está franqueada, iniciando a nossa ordem do dia. Antes de iniciar, desculpe a ordem do dia, está franqueada a palavra a vossas excelências. Eu não tenho quem queira fazer uso da palavra. Doutor Gustavo, por gentileza, vossa excelência. Isso, só para confirmar, para não estarmos a sessão com a ausência do órgão ministerial. E sendo assim, iniciamos a nossa pauta do dia, e eu de antemão já queria, primeiramente, agradecer a presença da senhora Ana Raquel, que aceitou um convite para nos ajudar hoje em nossa sessão, em virtude da ausência dos conselheiros Rodrigo Siqueira e Sérgio Ricardo, em virtude de compromissos pessoais, assim justificadas as suas ausências. Que conste isso e consignado na sessão de hoje. Assim, para relatar com a palavra o conselheiro Alberto Pires. Senhor presidente, senhor conselheiro substituto, meu Ministério Público, seu colega Abílio e todos que nos assistem.
Eu relatarei inicialmente o processo 3.763 de 2013 e seus anexos, os de número 15.467 de 2017, de 2560 de 2013 e 853 de 2016. A unidade responsável é o DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas, né? Dentro da unidade maior, que é a Secretaria de Defesa Social, o responsável é o senhor Luiz Augusto Santos Lúcio de Mello. É um convênio, é uma proposta de decisão. Nesse caso, parece-me que será um voto, né, aqui nesse momento. Bom, do relatório, versam os autos sobre o convênio firmado entre o DETRAN, representado pelo seu diretor-presidente, então, Luiz Augusto Santos Lúcio de Mello, com o município de São Miguel dos Campos, representado pelo então prefeito George Clemente Vieira, com o objetivo de deferir à entidade autárquica estadual a cobrança de contribuição de conservação, manutenção e sinalização das vias públicas, instituída pela municipalidade por meio da Lei 1183 de 2004, e que prevê o repasse de 95% do valor arrecadado ao município e 5% ao DETRAN, a título de ressarcimento, que foram encaminhados a esta Corte de Contas para sua análise. Os autos foram encaminhados para o Colégio desta Corte, que exerou parecer positivo para a anotação do convênio pela Corte de Contas. Após, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que exerou o parecer 2771/2014, de autoria do procurador Ricardo Schneider Rodrigues, concluindo pela adoção das seguintes medidas. Do exposto, o Ministério Público manifesta preliminarmente pela audiência prévia citação do gestor indicado, para apresentar querendo justificativa ou esclarecimento no tocante a todas as irregularidades apontadas neste parecer, retornando ao MPC para pronunciamento. No mérito, caso não ocorra manifestação dos referidos responsáveis, manifesta-se desde já e conclusivamente pela irregularidade do convênio, os termos do artigo 133, inciso 3 do Regimento Interno. A aplicação de multa de 100 a 500 superfáus, prevista no artigo 48, inciso 2 da Lei Orgânica desta Corte e artigo 207 do inciso 2 do Regimento Interno, além do artigo 3º, inciso 2 da Resolução Normativa 1/2003, observadas as condições do artigo 5º da Lei Orgânica. A aplicação de multa entre 100 e 500 superfáus prevista nos respectivos artigos já delineados, observadas as condições do artigo 50 e assinalar prazo para que o DETRAN adote as providências necessárias para anulação do convênio firmado com o município de São Miguel dos Campos, bem como de outros convênios que tenham objeto similar, se for o caso, informando as providências efetivamente adotadas nos termos do artigo 71, inciso 9, combinado com os artigos 75 da Constituição da República e 97, inciso 7 da Constituição Estadual. Representar o Procurador-Geral de Justiça para fim de propositura de ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, em face da Lei 1183, de 30 de dezembro de 2004, do município de São Miguel dos Campos, por violação a diversos dispositivos da Constituição Estadual, dentre eles os artigos 162, inciso 2, e parágrafo 2º, 165, 168, inciso 1, a linha C, e o artigo 169, bem como pela ausência de previsão na Constituição Estadual para a edição de contribuição municipal que tenha como fato gerador o serviço de manutenção e sinalização de vias públicas de rodagem e ou base de cálculo da propriedade de veículo automotor, nos termos dos artigos 71, inciso 11, combinado com o artigo 75 da Constituição da República, e artigo 97, inciso 11 da Constituição Estadual. O referido diretor-presidente do DETRAN foi citado através do ofício 29 de 2016, para querendo se manifestar dentro de 15 dias. Assim, o gestor apresentou resposta requerendo prorrogação do prazo, e o conselho competente à época, o senhor Dr. Sérgio Ricardo Maciel, deferiu a prorrogação. O então prefeito do município de São Miguel dos Campos, o senhor George Clemente Vieira, protocolou manifestação na qual alega, em síntese, que o Ministério Público de Contas não possui competência para questionar a constitucionalidade da lei municipal, nem propor a ADI, além de defender a delegação de competência administrativa de arrecadação para o DETRAN, com base na Lei Municipal 1183 de 2004. O então diretor-presidente do DETRAN se manifestou nos autos alegando, em síntese, que a delegação de tais competências administrativas são comuns e que possuía convênios com os municípios de Arapiraca e Maceió, nos mesmos termos,
do ora afirmado com o município de São Miguel dos Campos, além de sustentar que já agiu para dar eficácia aos ditames da Lei 1183 de 2004. E o Ministério de Contas não poderia suscitar a inconstitucionalidade da referida lei em mero parecer, devendo tal matéria ser apreciada no plenário desta Egregia Corte de Contas, além de sustentar que não há como se alegar dolo ou má-fé do gestor, pois as questões ora analisadas são meramente jurídicas e, por fim, requer o arquivamento em razão da improcedência dos pleitos ministeriais. Os autos retornaram ao Ministério Público que exarou o parecer 4151 de 2016 da primeira Procuradoria de Contas. Concluído por do exposto, o Ministério Público de Contas manifesta preliminarmente pela inadmissibilidade das defesas apresentadas e reitera os termos de parecer de número 277 de 2014 da primeira Procuradoria de Contas, folhas 63 e 73 dos autos. Em 5 de 10 de 2016, o Ministério Público de Contas procedeu à juntada do deferimento de medida cautelar na ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual, autos de números 080 2961 25 2015 80240. Este é o número junto ao Tribunal do Processo junto ao Tribunal de Justiça do Estado, que teve como relator o excelentíssimo desembargador Celírio Adamastor Tenório Acioli. Destarte, considerando os termos acima, voto no sentido de deferir, isso no Tribunal de Justiça, né? Pelo desembargador respectivo do relator, o pedido cautelar formulado, suspendendo os efeitos do diploma legal impugnado. Ainda, a presente medida cautelar dotada de eficácia contra todos é concedida com efeitos ex nunc, não lhe sendo atribuída eficácia retroativa, ante a necessidade de assegurar a segurança jurídica das relações jurídicas desde a vigência do diploma legal aqui impugnado. Após, os autos foram novamente encaminhados ao Ministério Público, que, através do despacho de número 79/2017, da primeira Procuradoria de Contas, concluiu por: diante do exposto, o Ministério Público de Contas manifesta pelo encaminhamento dos autos ao excelentíssimo conselheiro relator com vista à correção do equívoco explanado no item anterior. Ao final, pugna pelo retorno dos autos ao parquê para manifestação conclusiva. Em 2 de outubro de 2017, o DETRAN firmou o termo de denúncia, ou seja, de rescisão, em linguagem rápida, com o município de Arapiraca. O próprio termo destaca que tal medida foi concretizada para dar eficácia ao sugerido pelo Ministério de Contas, em seu parecer de número 288 de 2014, da primeira Procuradoria de Contas, processo TCE 3763 de 2013, e ainda juntou o extrato do termo da denúncia. Após o referido ato do diretor do presidente do DETRAN, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que exarou o parecer 3 MPC 971 de 2021, RA, que concluiu por: nessa toada, inexiste nenhuma espécie de análise a ser realizada nesse instante, por se tratar de mera comprovação de cumprimento de decisão de outro processo. Desta forma, opina o Parquê de Contas pelos seus apensamentos aos autos do processo 3763 de 2013 e, consequentemente, arquivamento. É o relatório, senhor presidente. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor relator, demais servidores que nos acompanham aqui na sessão. Senhor presidente, o relatório do conselheiro Roberto já foi bastante preciso em todas as ações do Ministério Público. Então, eu aproveito o ensejo e reitero todas as manifestações que foram feitas no processo. Doutor Roberto. Dando continuidade, senhor presidente, peço a gentileza de pular a competência, né, visto que é clara e não houve nenhuma suscitação de dúvida nesse caso, e também passo para análise. Na realidade, trata-se de, finalmente, perda de objeto, né? Houve a edição de uma lei municipal que não se coadunava com a constitucionalidade, né? Foi deferida a medida cautelar pelo desembargador e, por sua vez, cumprido tal medida em função da denúncia dos respectivos convênios, né? E assim concluo pela perda de objeto do presente processo. E dessa forma,
eu pergunto até a Vossa Excelência, eu proponho essa decisão ou eu voto, né? Por conta que o quórum só tem 3. No sentido de determinar o arquivamento do respectivo processo 3763 de 2013 e seus anexos em virtude da perda de objeto. E também dar ciência do presente acórdão, caso Vossas Excelências venham a ratificar, ao atual diretor do DETRAN, senhor Adroaldo Catão, ao atual prefeito do município de São Miguel dos Campos, senhor George Clemente Vieira, e ao Ministério Público Estadual, e a respectiva publicidade para os fins de direito. É como eu proponho ou voto para Vossas Excelências. Doutor Alberto, sim, essa relatoria é originária sua como substituto ou como substituindo a conselheira? Não, originária. Por isso que é o original e propõe o voto, né? Mas como não há quórum aqui nesse, né? O quórum no mínimo de 3, quer dizer, há quórum mínimo de 3, mas então dos titulares, conselheiros, eu estou colocando esse ponto para Vossa Excelência. Eu não acredito que Vossa Excelência compondo, mas aqui Vossa Excelência não compõe como substituindo o conselheiro, compõe como originária. Eu acho que não teria quórum, senhor conselheiro, para votarmos esses autos, na minha impressão, porque seria um conselheiro e 2 conselheiros substitutos. Doutora Raquel, o que a senhora entende a respeito? Doutor Gustavo? Eu entendo que não tem nenhum óbice a julgamento do processo. Inclusive, nós já realizamos outras sessões em que apenas o presidente era titular e os 2 outros membros eram... Também não vejo, não tem nada em nenhuma legislação que fale que não possa ser realizada dessa forma. E com Doutor Gustavo, relação a ser proposta de decisão, votar ou fazer proposta de decisão, eu não costumo alterar os meus votos em relação ao texto quando eu estou como substituta normal, o processo de relatoria originária, e em sessão eu sou convocada. Eu mantenho o documento como está e faço votação por uma questão do contexto fático, não altero. Não vejo necessidade em alterar. Eu trago isso à baila porque em alguns processos, eu vou dar exemplo, quando tem processos de ato pessoal em Câmara, invariavelmente os substitutos eles têm uma proposta de voto que é adotada pelos conselheiros integrantes da Câmara. E isso que daria, né, a validade à proposta de voto, mesmo porque, pelo menos ao meu sentir, não se homologaria uma aposentadoria, um ato de pessoal, como uma proposta de voto, mas sim como uma decisão do colegiado. Embora parece-me que há a proposição... É uma proposta de decisão que será votada pelo colegiado. Ele vai estar trazendo uma proposta de decisão e depois ele vai estar votando como membro convocado. A meu ver, eu nunca vi necessidade de alterar o documento. Mas, se esse for o entendimento, passarei a fazer nas próximas. E com relação a quórum, vejo que não tem. Ok. O que Vossa Excelência entende? Senhor presidente, não vejo óbice, não, a que se continue o julgamento. Ok, entendendo que todos estão compondo o quórum para julgamento. Isso. Ok, tendo aí o entendimento, eu acredito que não haveria prejuízo, mesmo porque no processo está se declarando, né, uma situação que aí foi parcialmente, por assim dizer, contornada por decisão judicial, não teria o efeito de prejudicar, porque não haveria aplicação de sanção ou algo do tipo, qualquer outro prejuízo ao gestor. Então, sendo assim, doutor Alberto, eu submeto em votação as razões e decidido o voto de Vossa Excelência. Como votaria a conselheira Ana Raquel? Relator, presidente. E sendo assim, eu também acompanho. Aprovado, doutor Alberto.
Com a palavra. Senhor presidente, passo agora, na realidade, a uma lista, né? A lista que foi encaminhada pelo ofício circular de número 5 de 2020, todos de atos de registro de atos de pessoal, né? São auxílio pensão por morte, são 3, e um de reserva remunerada. Como a conselheira Raquel, ela foi, né, convidada para essa sessão e ela não recebeu este ofício, e vou fazer um relato muito breve. Os 3 auxílios de pensão são do processo número 9332 de 2019, interessada a senhora Antônia Maria Fernandes Lima. Outro processo 12992 de 2019, interessado Odair Lisboa Dória. E o processo 12959 de 2019, interessado Cordélia Miranda Araújo, todos auxílios pensão por morte. E o processo de transferência para reserva remunerada é o processo 7068 de 2014, senhor Luiz Flávio Bruno de Mello. Todos os processos foram instruídos de forma regular, tiveram a manifestação da DIMOB e o parecer do Ministério Público pelo seu registro, e, nesse sentido, eu apresento a proposta de decisão no sentido de que seja registrado os respectivos atos, né, seja dado ciência ao Alagoas Previdência, que todos são oriundos do Alagoas Previdência, lembrando da possibilidade de haver a compensação financeira, caso haja uma contribuição para mais de um regime, e determinada a evolução dos respectivos processos administrativos originais ao Alagoas Previdência e a publicidade profissional de direito. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor membro do Ministério Público, é como eu proponho essa decisão, ou voto. O órgão ministerial com a palavra. Senhor presidente, o Ministério Público opina pelo registro de todos os atos relatados pelo conselheiro Roberto Abreu. Em discussão e votação. Como votaria a conselheira Ana Raquel? Acompanho o relator, senhor presidente. Também o acompanho. Aprovado. Excelência com a palavra. Senhor presidente, assim encerra a minha pauta por hoje. Obrigado. Agradeço, senhor relator. Passaria a palavra à conselheira Ana Raquel, mas já devo esclarecer que ela, sendo convocada, ela não teria processos a relatar nesta sessão. Então, assim, caso a conselheira não se importe, eu já passaria a minha relatoria. Agradeço, conselheira. Senhores conselheiros, no instrumento do Ministério Público de Contas junto a esta Corte, na sessão desta Câmara, trago inicialmente, excelências, processos que já foram encaminhados em ofício de atos de pessoal, e trago esses processos com o voto no sentido que façamos as devidas homologações, tendo em vista que os atos concessórios, eles foram feitos de acordo com a legislação vigente à época. Então, assim, estariam todos acobertados e pela legalidade, o que nos proporcionaria, então, apenas aqui fazer a homologação dos devidos atos declarados, por assim dizer, legais. Aproveito o ensejo para fazer aqui duas ressalvas. A primeira é com relação, quando se aplicar a questão da devida compensação financeira previdenciária, e aos órgãos de origem, em regra previdenciários, o retorno dos documentos originais constantes dos respectivos autos, e a publicação das decisões para os seus efeitos legais. É como submeto o meu voto a vossas excelências. Sendo assim, com a palavra o órgão ministerial. Senhor presidente, o Ministério Público reitera todos os pareceres ofertados e opina pelo registro de todos os atos relatados por Vossa Excelência. Em discussão e votação, como votaria o conselheiro Alberto Pires? Acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Como votaria a conselheira Ana Raquel? Também acompanho Vossa Excelência. Excelência, desculpe, eu queria apenas declinar os números, já que Vossa Excelência não estava presente, queria fazer semelhantemente ao que fez o conselheiro Alberto, é mais didático, inclusive. Só um minutinho, por gentileza. Doutor Gustavo, por gentileza, perdoe-me esse meu lápis. São, excelências, o processo 120/2019,
o processo 667/2019, o processo 8925/2018, o processo 67/2019, o processo 1312/2019, o processo 15158 de 2018, o processo 190 de 2019, o processo 122 de 2019, o 15147 de 2018, o 2667 de 2017, o 487 de 2018, o 4090 de 2018 e mais os últimos 3 processos, todos de 2018, 2824, 12767 e 7694. Seriam esses, Excelência. Então, colho novamente o voto de Vossa Excelência, conselheira Raquel. Acompanho Vossa Excelência, presidente. Aprovados. Excelência, eu tenho mais um processo, uma representação de número 13.398 de 2019. Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público Especial junto à Corte de Contas, em face do prefeito de Maragogi, Fernando Sérgio Lira Neto, biênio 2017-2018, na qual informa o recebimento de denúncia por intermédio do canal Fale Conosco, da qual decorreu a instalação do procedimento ordinário 43 de 19, visando a apuração de supostas irregularidades havidas no contrato 1 de 2017, celebrado em 26 de junho de 2017, com a empresa Mix Serviços e Soluções Tecnológicas Limitada, tendo por objeto o licenciamento de software customizável com suporte técnico, composto pelos módulos folha de pagamento e recursos humanos, no valor mensal de cerca de R$ 3.500, perfazendo assim um montante de R$ 42.000 anuais, sucessivamente prorrogado até o final do exercício de 2019, conforme cláusula 2º do segundo termo aditivo constante dos autos. Informa o órgão ministerial que o referido contrato seria firmado, ou teria sido firmado, se é necessária a precedência de procedimento licitatório na forma da lei posta, ou seja, por meio de processo de contratação direta, exigibilidade de licitação. Contudo, segundo restou apurado na análise dos documentos encaminhados em meio digital pela municipalidade, abre-se as aspas, não restou devidamente comprovado a hipótese autorizativa da contratação direta, que exige se tratar de serviço técnico especializado previsto no artigo 13 da referida lei, de natureza singular, com profissionais ou empresa de notória especialização. Com base em tais argumentos, o parquet se manifestou a respeito. Eu apenas faço um destaque que, inicialmente, o processo foi remetido ao gabinete da conselheira Rosa Albuquerque, incluído na porta de julgamento de 15 de junho de 2021, momento em que foi observado o equívoco da distribuição, corrigindo-se, então, e encaminhado ao relator do biênio 17-18, conforme o despacho contido nos referidos autos às folhas 21. Esse é o sucinto relatório, e assim já passo a palavra ao órgão ministerial, Dr. Gustavo, para as suas manifestações. Senhor presidente, por alguma falha nossa, eu não estou com essa representação, mas o senhor poderia repetir o número do processo? Excelência, será que eu lendo ele integralmente e ao final você se manifestar? Excelente. Poderia ser? Excelente. Agradeço. Então, deixa eu continuar aqui. Com base em tais argumentos, o pugna o parquet de contas pelo recebimento da representação, bem como pelo seu processamento, com a remessa dos autos aos órgãos internos de instrução, a critério do relator, a fim de que sejam devidamente apurados os fatos descritos, com a necessária concessão de prazo para a manifestação dos interessados. Requer ainda a adoção das medidas necessárias à comunicação do órgão, comunicação do Ministério Público Estadual acerca dos fatos narrados, para que atue dentro de sua esfera de competência. Já fiz a ressalva da questão da correção da tramitação, então peço licença aqui para pular a questão da competência, pois
essa resta evidente e, aparentemente, a admissibilidade nos termos da lei orgânica desse tribunal e do desenvolvimento contido no regimento interno a respeito dão aso para que o tribunal possa fazer a devida avaliação meritória, ainda que em instante inicial, a respeito do tema. Em sendo assim, nos autos, além da evidenciação do aspecto subjetivo, as informações foram submetidas ao crivo do parquê especial, expondo os fatos responsáveis, as circunstâncias em que se deram, carreando, inclusive, cópia do contrato firmado entre as partes e dos respectivos aditivos. Assim, entendemos que a matéria estaria apta a ser deliberada por este órgão fracionado. Em sendo assim, excelências, já indo ao voto, como excedi isso, por força das disposições contidas na Constituição da República, o contrato administrativo deve ser precedido, em regra, por procedimento licitatório, com o intuito de garantir não só a proposta mais vantajosa para a administração pública, mas principalmente a estrita observância dos princípios constitucionais da isonomia, da impessoalidade, da disputa, e dentre outros. O fato é que a lei prevê circunstâncias de dispensa e de inexigibilidade de licitação, ou seja, em contratação direta, quando comprovado que, embora seja viável a competição entre os particulares, a licitação se mostra incompatível, a grosso modo, em termos genéricos, com a eficiência da atuação da administração. Hipótese de dispensa ou quando foi inviável a competição, hipótese de exigibilidade, isso aqui falando rasteiramente, muito superficialmente, e que todos sabem isso de cor salteado. No caso de análise, a contratação direta ocorreu com fundamento, ou teria ocorrido com fundamento na hipótese contida no artigo 25, inciso 1º do Estatuto Licitatório Nacional, que seria a justificativa para tal contratação. A fundamentação lastreou-se na hipótese de se tratar de serviço técnico especializado, que por sua natureza implicaria a inviabilidade da concorrência. O dito serviço técnico especializado, por sua vez, encontra-se disciplinado no artigo 13 da lei em questão, que eu peço licença aqui para saltar, já que todos conhecem o que seriam esses serviços técnicos profissionais especializados, relacionados a estudos técnicos, parecer de assessoria, especialização e patrocínio ou defesa de causas judiciais, treinamento e aperfeiçoamento pessoal, restauração de obras de artes e bens de valor histórico. Ocorre que, na forma do argumento defendido pelo órgão ministerial, junto à Corte de Contas, a análise do contrato firmado entre a municipalidade e a referida empresa, à luz da súmula 252 do Tribunal de Contas da União, aplicada de forma subsidiária, não se enquadraria a nenhuma das hipóteses previstas no dispositivo legal, o que denotaria, de modo perfunctório, o não atendimento aos requisitos legais para a formalização da contratação direta. Em primeiro, o objeto da contratação em apreço não se enquadraria em nenhuma das hipóteses previstas no já citado artigo 13. Em segundo, o requisito da singularidade também não estaria preenchido ante a existência de outras empresas que funcionam no mesmo nicho de mercado. Inclusive, o Parquê de Contas cuidou de relacionar aos autos links de vários procedimentos licitatórios cujo objeto teria semelhança ao tratado nos autos. Destarte, diante dos fatos narrados e dos documentos juntados aos autos, conclui-se que estariam presentes indícios mínimos necessários ao prosseguimento do feito, razão pela qual resolvemos submeter esta representação ao crivo deste órgão fracionário. Então, excelências, de tudo o exposto, eu trago o voto no seguinte sentido: de receber a representação promovida pelo órgão ministerial, em face do gestor do município supracitado, nos termos da legislação que rege o tema nesse Tribunal de Contas, inclusive citando para querendo apresentar manifestação ou defesa sobre os fatos narrados, no prazo de praxe de 15 dias, contados da notificação com aviso de recebimento, a ser realizada no gabinete do relator, por autorização plenária, a par do disposto no regimento interno desse Tribunal de Contas, artigo 31, inciso 28. Observando-se aqui a faculdade constitucional de manifestação e de providenciarmos o efetivo contraditório à parte.
sobre estar o presente processo no gabinete do relator para as outras medidas que fizerem necessária, é escoado o prazo para manifestação do gestor, por precisar da decisão para os seus efeitos legais. Doutor Gustavo, Vossa Excelência, com a palavra, espero ter ajudado. Seria, Excelência, o processo 1398 de 2019. Senhor presidente, muito obrigado pela gentileza. Realmente não consta aqui no meu material que a Procuradoria-Geral remete, houve um pequeno lapso, mas o voto de Vossa Excelência foi completo e o Ministério Público ele opina pelo recebimento e que a denúncia, a representação, siga o trâmite normal aqui na Corte de Contas. Perfeitamente, Excelência. Em discussão e votação, como votarei o conselheiro Alberto Pires? Acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Como votarei a conselheira Ana Raquel? Também acompanho Vossa Excelência, presidente. Então, Excelência, aprovado. Assim encerra também a minha pauta de hoje. Espero que não tenha passado nenhum processo em branco. E já agradeço a presença de Vossa Excelência, conselheira Raquel, e faço a convocação de todos às nossas sessões ordinárias realizadas sempre às terças-feiras. Agradeço, tenham um bom dia e saúde. Saúde a todos. Está franqueada a palavra. Tchau a todos. Tchau.